Olá, meus amores. Vamos aqui para a correção da nossa atividade, né? Atividade de português na página 135 e, aliás, da página 131 e lá da página 135, né? Que são duas atividades dos dois textos. Então, a questão 1 da página 131 diz assim: porque o título do texto é Viagem, Sonho e Destino? Explique. Então, aí, pediu para que vocês dissessem qual o porquê, né? Para vocês explicarem por que o título é esse. A minha explicação, eu falei assim, que eu ia colocar uma resposta, mas se a resposta de vocês estiver parecida com a minha, permanece a de vocês. Agora, se a resposta de vocês não estiver nada a ver com a minha, permanece a minha. Viu? Porque eu respondi através da leitura do texto que eu fiz. Mas se a resposta de vocês estiver parecida, continua a resposta de vocês. Vocês vão deixar, vocês não vão mexer em nada. Então, a minha diz assim, ó: o título ao sonho dos imigrantes era construir uma vida melhor no novo país. Então, o título está relacionado, né? O título está relacionado ao sonho dos imigrantes construir uma vida melhor no novo país. Razão de sua viagem e da escolha pelo destino São Paulo. A palavra destino também pode ter um sentido de sina, rumo inevitável na vida, certo? Então, essa daí foi a minha explicação. Por quê? Porque o sonho deles era construir uma vida melhor em um novo país. E a razão da sua viagem e da escolha pelo destino de São Paulo foi o quê? O destino, né? Porque a palavra destino tem significado de sina, rumo inevitável. Então, quando você tem um destino de alguma coisa, de morar em algum lugar ou de ser algum profissional, então você já tinha uma sina, sua sina era aquilo. Então, a resposta é essa daí, viu? Se a de vocês estiver parecida com a minha, vocês já sabem, permanece a de vocês. Desculpa aí, gente. Aqui, os que chegavam à hospedaria eram. Aí, esse aí, vocês, não é nem que vocês têm que explicar, isso aí, a resposta, ela tá bem aqui. Todos estrangeiros, todos brasileiros, brasileiros residentes em São Paulo, estrangeiros e brasileiros vindo de outros estados do país. Então, é o último quadradinho aí que vocês vão marcar, porque no texto tá dizendo que os estrangeiros que procuravam hospedaria, né, que se hospedavam, eram estrangeiros e brasileiros vindo de outros estados do país. Tipo, vindo nordestino, saía do Nordeste e eles iam procurar aquela hospedaria lá no Brás. Isso é só um exemplo, viu? E estrangeiros também, que vinham de outros países e pessoas que vinham daqui mesmo do Brasil, de outros estados do Brasil para São Paulo. Terceira questão, complete com a definição a seguir a palavra correspondente. Se precisar, consulte um dicionário. Letra A, é aquele que entra em um país estrangeiro para morar. A pessoa que entra em um país estrangeiro para morar, ele é imigrante. Imigrante. Isso tem lá na nossa aula de geografia que a gente estudou esses dias. É aquele que se muda dentro do país, do seu próprio país, de uma região para outra. Essas pessoas que ficam se mudando, tipo do Maranhão para São Paulo, eles são migrantes. Então, letra A, imigrantes. Letra B, migrantes. Quarta questão. Como as pessoas chegavam até a hospedaria do Brás? Então, lá na leitura, no nosso texto, diz que as pessoas, eles desembarcavam de navios do Porto de Santos
São Paulo, e vinha de trem até a estação ferroviária da Hospedaria. E outros vinham de outros portos brasileiros ou de trem partindo da estação em outros estados do país, partindo de estações em outros estados do país, viu? Essa daqui, vocês pausem o vídeo aí e olhem direitinho. Os imigrantes, quinta questão da página 132. Os imigrantes traziam muitos objetos em malas, baús, sacolas e arcasas. Alguns necessários para o cotidiano, outros com valor sentimental. Marque com o X as imagens que podem representar itens de valor sentimental para quem estava deixando seu país e vindo morar em outro. Para mim, o que traz assim valor sentimental é fotografias, cartas, joias. Para mim, chapéu e bolsa nem tanto, mas fotografia, cartas e joias, eles trazem um valor sentimental. Documentos não, porque documentos é necessário que vocês andem com eles. E bolsa, só se for aquela bolsa que seja assim uma bolsa da sua avó, da sua bisavó, então é um valor sentimental. E o chapéu pode ser o chapéu do seu avô, né, que a pessoa tinha, esse chapéu do meu avô. Então, pode também trazer um valor sentimental, mas para mim mesmo o valor sentimental é fotografia, carta e joias, mas vocês podem escolher aí os outros. Eu só não acho que documento seja valor sentimental, porque documento é uma coisa que você tem, é obrigatório andar com esse item. Então, vocês podem marcar aí o que vocês acham que é de valor sentimental. Eu marquei os meus. Sexta questão diz assim, releia e responda a questão a seguir. A alimentação era certamente um dos primeiros choques culturais pelos quais passavam os trabalhadores e seus familiares acolhidos pela hospedaria. E não por acaso. Esse é um dos temas mais lembrados em entrevistas realizadas pelo museu que hoje compõe seu valioso acervo da história oral. Letra A. Por que você acha que seria um choque cultural a alimentação que os imigrantes encontravam no Brasil? Isso é uma resposta pessoal, mas a minha resposta é assim. Porque é alimentação totalmente diferente. De um país para o outro, a alimentação é diferente, né? É diferenciada, são pratos diferentes. Então, eu acho assim, um choque uma pessoa vir lá da Itália, por exemplo, e chegar aqui e ter baião de dois com carne frita, ter arroz de cuchá, ter uma feijoada. Então, assim, para eles era um choque, é uma alimentação totalmente diferente. Pessoas que vêm do Japão, que é a alimentação totalmente diferente também da nossa. Então, para eles era um choque quando via, tipo, um baião de dois, um peixe frito, porque eles costumam comer, tipo, um peixe cru, né? Não cru, mas em molhos, essas coisas, mas que não seja como a gente come realmente aqui, é frito, assado, cozido. Então, para eles era um choque por esse motivo. De qual comida brasileira você sentiria mais saudade se tivesse de morar em outro país? Isso aí também vocês respondam que é o gosto de vocês. A minha mesmo é arroz de cuchá com uma carne assada, carne de sol. Então, pra mim, essa comida aí fazia muita falta na minha vida, mas vocês respondam a de vocês. Passando lá para a página 135, na primeira questão diz assim: Rubens Recupero nasceu e cresceu em São Paulo. O que ele ouvia em relação aos imigrantes japoneses quando criança? Então, ouvia os adultos de sua casa elogiando os japoneses, dizendo que eram pessoas disciplinadas, trabalhadoras e sérias que tinham introduzido no país hortaliças e frutas que aqui não havia. Segunda questão, como o autor define o povo japonês? Ele define como lá, gente, como um povo que não faz autopromoção, ou seja, faz sua parte, cumpre seus deveres e não fica se vangloriando ou se exibindo por isso. Porque tem pessoas que fazem
uma coisa boa, ele fica, eu sou o máximo, eu consegui, foi eu sei fazer isso. O japonês não, ele fazia e ficava na dele, ele não ficava se vangloriando pelo que ele fazia, pela inteligência, pelo desenvolvimento dele nas atividades. Terceira questão, como a cultura japonesa influenciou e marcou a adolescência de Rubens Recupero? Na adolescência, Rubens Recupero, ele assistia filmes japoneses, frequentava o bairro da Liberdade, tinha um amigo que gostava muito da cultura japonesa. Quarta questão, qual exemplo de comportamento oriundo da educação e da cultura japonesa o autor cita em seu depoimento? Ele cita uma curiosidade aparentemente relativa à cultura. Um amigo de adolescência que gostava muito da cultura japonesa queria praticar Kendo e só após 15 visitas aos treinos, as pessoas perguntaram sobre seu interesse na arte marcial, para que ele pudesse finalmente iniciar o aprendizado. Então, o japonês, ele é muito assim, ele deixa as pessoas realmente mesmo curiosas. Se a pessoa quiser, realmente, eles vão perceber que a pessoa quer, pela pessoa frequentar o lugar, está sempre olhando, está sempre observando. Então, era isso que ele fazia, né? Que o amigo dele fazia. Ele ia lá várias vezes e os japoneses nem tinham lá para ele. Então, depois da 15 visitas, né? Depois de 15 visitas, foi que eles foram lá perguntar se ele realmente queria, se ele se interessava pela arte marcial. Quinta questão, como este caso exemplifica o modo de pensar do povo japonês? Por exemplo, nos mostra que os japoneses desejam que as pessoas se interessem de verdade pela sua cultura e se empenhem em conhecê-la e aprender a respeito. Como o interesse do amigo pela arte marcial Kendo, eles testaram o menino para saber se trata-se apenas de empolgação passageira e aguardaram 15 visitas para falar com ele. Então, assim, no momento eles achavam que o menino, ele estava ali só por curiosidade, só para ver, só por empolgação. Mas quando eles viram que a criança estava ali 15 vezes seguidas, olhando a mesma coisa, então eles acharam, não, esse cara aí, ele tem um interesse, né? Tem um interesse pela arte marcial. Então vamos lá fazer a pergunta para ele. Foi quando eles decidiram perguntar se ele realmente queria participar fazer parte da... Gente, eu sempre esqueço, da arte marcial. Sexta questão, como o Japão consegue atingir todos os jovens segundo Rubens Recupero? Segundo o autor, né, que é Rubens Recupero, o Japão, ele atrai os jovens por meio de mangás, dos filmes, dos jogos. Então, mangás, aqui era filmes mangás são esses desenhos, né, e dos filmes e dos jogos. Você conhece algum imigrante japonês ou descendente de japoneses? Se sim, nos conte um pouco sobre essa pessoa, sua convivência com ela e etc. Então, no meu caso, eu não conheço ninguém. Aí vocês colocam, se vocês conhecem algum japonês, aí vocês colocam aí qual a convivência de vocês com essa pessoa. Eu não conheço nenhum. Então, meus amores, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês aproveitem alguma coisa das minhas respostas. Se estiver tudo parecido com o meu, não precisa vocês estarem mudando. Se não saiu igual, é porque vocês não precisaram direitinho. E se garanto a vocês que todas essas respostas eu tirei lá do texto. Então, se tiver muito diferente, vocês trocam aí alguma coisa, acrescenta, faça alguma coisa aí, viu? Eu estarei esperando pelas atividades de vocês.
E tenham todos um bom dia, bons estudos e um beijo no coração de cada um.